Bom, pessoal, vamos para mais uma conversa sobre atualização do Código Civil, projeto de lei número 4 de 2025. Estamos pelo IARGS, Instituto dos Advogados, do Rio Grande do Sul. Semana passada, terça-feira, eu dei uma palestra na OAB de Santa Catarina, era comemoração aos 35 anos da ESA Santa Catarina, e eu fui até lá e dei uma palestra. E antes de mim, falamos sobre a atualização do Código Civil, justamente, e antes de mim estava o doutor Rolfo Madaleno, palestrando sobre as alterações do Código Civil no que tange o direito de família. E segundo o Dr. Wolff, setembro já começa as votações da atualização no Congresso. Então, a coisa tá, eu não imaginava que estava tão rápido assim. O Dr. Wolff fez parte da comissão de atualização no que tange direito civil das sucessões, né? O Dr. Wolff foi o nosso presidente da gestão passada da ESA Rio Grande do Sul. E então a coisa está mais corrida do que a gente imagina. Eu estou aqui com Fernando Brasil, Marcos Flesch e André Vargas Rodrigues. Fernando Brasil é auditor da Receita Federal, está aqui em Porto Alegre. O Marcos Flesch é advogado em Novo Hamburgo. E o André Vargas Rodrigues também é advogado em Porto Alegre. Eles são alunos do mestrado profissional em Direito da Unicinos Porto Alegre. Conheci eles num convite que o professor Fabiano Koff Coulon fez a mim para falar sobre atualização do Código Civil em face dessa playlist que a gente tem, né? Já convidei o professor Luciano, o professor Fabiano, inclusive, para falar conosco, né? Enfim, ao final dessa aula surgiu a ideia de fazer alguma atividade de avaliação a partir de uma entrevista aqui para nós, de uma conversa com o IARES. Então, ficou esse convênio aí, essa parceria muito bonita entre duas instituições que vem a reforçar os laços e mostrar como que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul está atuante, está se movimentando aí no campo das instituições. Fica um grande abraço, um grande beijo para a doutora Sulamita Cabral, nossa presidente do IARES, que mantém com muita maestria e esforço o Instituto em pé. Bom, vamos falar aqui sobre o artigo 422 e 422-A do projeto de lei de 2014, projeto de lei 14 de 2015, de atualização do Código Civil. São artigos que tratam da boa-fé. Quero agradecer novamente a André, Fernando e Marcos por aceitar aí nos ajudar na divulgação dessa atualização do Código Civil. Vou passar a palavra para ti, Fernando, e tu toca o barco aí, eu vou fazendo ponderações pontuais. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado. É uma satisfação estar presente nessa nossa conversa aqui sobre atualização do Código Civil. Antes, eu também gostaria de cumprimentar e agradecer a doutora Sulamita. A conheço também. O senhor disse, né? Sou auditor, eu estou atuando num órgão, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e a doutora Sulamita faz parte lá do Comitê de Seleção e Avaliação de Conselheiros. Então, a gente tem um contato mais próximo em razão disso também. E estou aqui com meus colegas, o Marcos e o André, né? Então, nessa nossa conversa que a gente teve lá atrás, algumas semanas na aula do professor Fabiano, né, ficamos aí com essa incumbência e essa satisfação de poder aí conversar com o Arnaldo, que nos brindou aquele dia lá com grandes esclarecimentos aí sobre a proposta na reforma, né? E também nos instigou para termos essa oportunidade aqui de conversar sobre o tema. Então, o nosso objetivo é tratar sobre a boa-fé objetiva, e ali a gente vai especificamente falar dos artigos 422 e 422-A do projeto de lei, né? Então, o 422, vou ler aqui. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé nas tratativas iniciais, na conclusão e na execução do contrato,
bem como na fase de sua eficácia pós-contratual. Né? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações que estão sendo propostas aqui, né? Especificamente aí positivando a questão da boa-fé, tanto na fase pré-contratual quanto na pós-contratual. E também temos o artigo 422-A, que traz lá os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé, são de ordem pública, né? Que eu acho que aqui é muito importante, a transição de ordem pública e sua violação gera o inadimplemento contratual, que aqui vai tratar o grande problema, e aqui já vou fazer até uma provocação prévia, antes de passar para o Marcos, para o André, né? Uma provocação prévia ao professor Arnaldo aqui, porque tive a oportunidade de assistir um outro vídeo aqui do IARGS, né? E a gente viu ali a discussão sobre essa diferenciação que tinha ali. Vocês estavam falando da função social do contrato, né? Que vai ser um caso de nulidade, e aqui o 422-A ele traz a boa-fé, né, como uma hipótese de inadimplemento contratual, que teria tratamentos totalmente diferenciados, as consequências dessa diferenciação. Por outro lado, né, a provocação vem aqui no sentido de, ao falar de ordem pública, que o princípio da boa-fé é um princípio de ordem pública, a gente vai discutir aqui ao longo da nossa conversa quais as consequências. Ele fala aqui inadimplemento, mas, ao mesmo tempo, ele trata as questões de ordem pública como casos de validade. Né? Ele fala, olha, se um negócio jurídico afrontar aí, né, fraudar a ordem pública, né, ou não observar matérias de ordem pública, ele é um caso de nulidade. Então, também nos pareceu aqui que há uma certa... Pode ser positivo para alguns esse tratamento diferenciado, mas a gente percebeu que pode ter uma certa confusão, uma certa contradição a ele tratar no 422-A como uma hipótese de inadimplemento, mas jogar isso no 104 e no 166 como casos de nulidade do contrato. Mas, assim, minha parte inicial era falar sobre isso, né? E, na sequência, eu vou passar a palavra para o colega Marcos, para o colega André, e a gente vai discorrendo aqui, discutindo sobre esses pontos que eu acho que vão ser bem interessantes. Mas Mas o Arnaldo... até aqui essa observação, né? Quando a boa-fé ela está sendo usada para interpretar um negócio jurídico lá no 113, ela vai seguir sendo um caso de nulidade. Agora, quando aplicado no 422, que não é para interpretação, mas é a conduta para interpretar não o negócio em si, mas a conduta contratual, ela não é uma questão de nulidade, é uma questão de inadimplemento. Tem essa contradição também. Tem essa contradição quando eu chamei o professor Fabiano para falar aqui, a gente não levantou ela. Salvo engano, nós não levantamos essa contradição entre os dispositivos também. Como já antecipado ali pelo colega Fernando, né, a gente identificou no âmbito das aulas de contratos, em que a gente foi instigado a verificar as alterações, né, do Código Civil, o que seria feito. O professor Fabiano nos instigou a fazer esse exame e nos coube fazer a análise, né, da questão da boa-fé. E o que nos chamou muito a atenção foi positivar a questão da boa-fé como uma norma de ordem pública, né? Isso nos chamou a atenção, a gente foi investigar e a gente verificou uma certa tensão entre alguns artigos que foram incluídos ali, foram retificados, especialmente com relação à alteração ali do plano da validade e à inclusão, né, da violação de norma de ordem pública lá na questão das nulidades lá. Se não me falha a memória, acho que é o artigo 100 e... Fernando tem à mão aí o artigo... 104 e 166. Isso, 104 e 166. Então, ao incluir o princípio,
a violação de normas de ordem pública no plano da validade, me E parece que há uma... 4 e no 166. Depois tu lê para nós, Fernando. Isso, 166, né? É nulo negócio jurídico, né? Fraudar lei imperativa ou norma de ordem pública. Então, a gente tem uma Na verdade, a gente tem uma quebra de paradigma aí. Porque a gente tem, né, o plano da existência, validade e eficácia vem de uma forma constituída há muito tempo. E a gente tem agora uma inclusão de um dispositivo novo, né, que altera consideravelmente, né, a forma de se interpretar as coisas. E ao alçar a ordem pública dentro do plano da validade a uma possibilidade de nulidade, nos parece que há uma possibilidade de uma interferência exacerbada no Poder Judiciário vou puxar o assado aqui para o nosso lado, por exemplo, digamos, em contratos empresariais, por exemplo, em que eu tenho a autonomia da vontade bem acentuada, acredito que seja um complicador essa alteração, porque vai trazer a possibilidade, o oportunismo, talvez, de determinados contratantes em anular o negócio jurídico, por exemplo, né? Então, essa é uma das grandes problemáticas que a gente tem visto. Aí, no cotejo com a alteração lá no artigo 422, a gente vai ver que o critério não é o mesmo. Aí a alteração traz que a violação, né, aos princípios da confiança, da probidade, da boa-fé, são de natureza de ordem pública e a violação gera o que? O inadimplemento contratual. Então, aqui a gente tem, pelo menos na nossa visão, uma contradição em termos, né? E, me parece, por mais que se justifique, e existem posicionamentos, né, de vários lados e de várias interpretações, mas me parece que ao final do dia, quem vai dar essa interpretação do que é invalidade, do que é inadimplemento, vai ser o Poder Judiciário. E aí a gente entra num problema que vamos contratar com que segurança jurídica, né? Então, basicamente, é essa dificuldade, e aí a gente tem uma série de tensões, né, entre as liberdades para se contratar, a lei da liberdade econômica, e uma intervenção exacerbada do poder público quando se alça o princípio da boa-fé a uma norma de ordem pública passível de, quando violado, passível de se anular um contrato, né? Então, basicamente, seria isso, assim, né? Não sei se o professor concorda com o argumento, mas de nossa parte, eu acho que a questão da violação de norma de ordem pública ela está muito mais ligada à função social do contrato do que propriamente à violação da boa-fé, né? E talvez a possibilidade do juiz levantar de ofício, né? Ou terceiros pretenderem intervir em uma relação privada. O que eu acho é que ficou confuso, realmente. Afinal de contas, o desrespeito da boa-fé é questão de. Eu pergunto para vocês, ao fim e ao cabo, é nulidade ou é inadimplemento? E é justamente essa dúvida que a gente levantou e que pode levar a decisões completamente diversas até a jurisprudência se consolidar, indo para um texto nesse sentido, né? Eu acho que eu creio que questões de nulidade, eu acho que sim tem uma relação mais com o aspecto transindividual. Estava dizendo ali mais do efeito transindividual, né? Fora das partes ali, aí travou. Exatamente isso, mas ao mesmo tempo, muitas questões de nulidade lá do artigo 166 ali do Código Civil, erro, ignorância... Simulação. Oi? A própria simulação, né, professor?
São, né? Elas são questões que podem envolver duas partes, né? Então fica uma contradição mesmo, afinal de contas, né? O inadimplemento da boa-fé é uma questão de nulidade ou é uma questão de inadimplemento mesmo, propriamente dita? Eu acho, né, que a gente também poderia trabalhar com a ideia de poder acontecer uma coisa ou outra dependendo do tipo de De situação, grau, de né? grau de violação, né? Quando o descumprimento de deveres decorrentes da boa-fé causam a nulidade, causam, desculpa, a desconfiguração da causa do contrato, né? O contrato tem a sua causa, né? E aí vem o conceito de causa do contrato, A né? base objetiva seria, professor? A base é um pouco diferente da base objetiva. A base objetiva é uma teoria e a causa do contrato é um construto teórico de um autor italiano, Enzo Rocco. Ele traz a causa do contrato de deveres decorrentes da boa-fé causam a modificação na causa do contrato, né? E até mesmo na causa da obrigação, pode sim haver uma causa de nulidade. Quando isso não acontece, a gente pode cair para o inadimplemento. E isso talvez seja uma decorrência da própria complexidade do princípio da boa-fé. Da própria complexidade do princípio da boa-fé, né? Porque a boa-fé, ele é um princípio que, na verdade, na minha concepção, acredito que seja mais um princípio mais fundo do que o princípio da autonomia privada. O que acontece? Talvez a boa-fé, eu não me lembro um autor que tenha escrito isso, mas deve ter, ela pode ter, ela é um princípio tão importante, talvez o mais importante dentro do direito contratual, porque a própria liberdade contratual e a própria autonomia privada e a própria livre iniciativa pressupõe a boa-fé. Eu acho que pressupõe a boa-fé, então a boa-fé como talvez o principal princípio é redundante, mas dos principais, né? E ele pode sim, pela sua função de ser um norte interpretador, ele pode ter uma dimensão que é descumprido, leve à nulidade. Na verdade, professor, então, sob esse ponto de vista, o que deveria ocorrer seria um escalonamento dentro da própria lei para que não gere abuso, né? Com uma margem de interpretação. O problema é deixar como um conceito aberto, né? Sem um balizador, porque a gente tem aí uma questão de violar, vamos dizer assim, a gravidade da violação, né? Eu acho que a depender da gravidade da violação, a gente tem uma nulidade, então, e a depender da gravidade, a gente tem um inadimplemento. E tem outros efeitos, né? Assim, ao tratar ali como inadimplemento e também trazer explicitamente a fase pré-contratual e pós-contratual para dentro dos contratos, né? Então, até a gente estava lendo alguns artigos que isso é tratado dizendo como uma novidade, porque isso era uma relação extracontratual. E com essa alteração trazida, nós vamos ter problemas de prazos prescricionais alterados, né? Então, sendo uma matéria aí de ordem pública e trazendo tudo isso, daqui a pouco a gente vai trazer problemas da fase pré-contratual para ter uma prescrição de 10 anos, né? E vai Então, mudar para 5, tá? Vai diminuir para 5. a gente viu que ali tinha uma discussão se ia alinhar tudo para 5 anos, né? Ou não. Mas se alinhar tudo para 5 anos, tudo bem, né? Mas veja que nós teremos alterações do cenário atual, que era tratado como uma questão extracontratual, né? Então, de responsabilidade,
para agora ser tratado como na parte contratual, né? E eu, na mesma linha que o Marcos comentou, né, eu confesso, assim, né, até como na minha atividade também tem essa discussão se a gente tem um ativismo em determinadas situações ali que não está muito claro na lei, né, para isso que servem as cláusulas gerais, às vezes é para você, né, em tributário é diferente, mas assim, no direito civil foi muito importante, né, trazer a boa-fé lá em 2022 como cláusula geral, mas quando você espraia muito isso, todas as alterações, né, começa a ter as situações se solidificarem do ponto de vista aí jurisprudencial, a gente pode ter uma série de problemas, né, novos. Talvez muitas coisas já estavam consolidadas desde 2022, desde 2002, né, e com essas alterações, então, até abrangendo um pouquinho mais aí da boa-fé, né? Se a gente for observar quantas vezes está citada ao longo do anteprojeto, pode causar uma certa insegurança, né? Do ponto de vista da liberdade decisória dessa matéria ser levada ao Poder Judiciário. Porque com tantas alterações, certamente a gente vai ter uma fase para que esses novos temas todos trazidos aí possam ser melhor balizados, né, pelo Poder Judiciário. Também trazendo esse ponto aí, aproveitar o gancho do Fernando, uma questão que me parece preocupante é que se desse início já tem essa dúvida, né, se gera inadimplemento ou nulidade, como ficariam tratados os casos no dia a dia, né, na prática? Se isso não geraria uma insegurança jurídica grande, né, na atividade do dia a dia, né? Porque aí, a depender do juiz ou do tribunal, da sessão, enfim, poderia ir para um lado ou para o outro, né, de acordo ali com o entendimento de cada juiz ou cada tribunal. Né? Ouvi que o professor, num outro vídeo do IARGS, trouxe uma fala muito interessante, que até pedi a gentileza depois que o professor também falasse um pouquinho mais para a gente, que você se posicionou a favor do ativismo judicial nessa parte contratual, né, num sentido, eu achei muito interessante ali, que o senhor mesmo já disse, ó, 99% das pessoas, dos colegas vão me criticar, vão querer me crucificar sobre esse ponto. Mas é uma questão interessante porque no dia a dia, né, a depender do juiz, se é um juiz, digamos, que ele tem uma linha dele ser mais ativista ou menos ativista, pode mudar completamente a decisão naquele caso concreto. Ou até mesmo trazer para a parte que está querendo, por exemplo, buscar um inadimplemento ali, no caso concreto, pela falta de boa-fé, acaba gerando uma nulidade total do negócio. Né? E aí pode trazer um prejuízo maior do que o benefício que ele estava buscando. Precisa que o judiciário revise os contratos. Senão não vai ter teoria. Senão vai ser teoria no vácuo. Né? E também eu acho, tem muitos professores que dizem que será que uma intervenção do Estado seria melhor que uma não intervenção? É uma dúvida, assim como eu não sei se a não intervenção é melhor, eu não posso dizer que a intervenção é pior, né? E eu, sim, sou favorável à revisão do contrato, sim, né? Dentro daqueles limites que não extrapolem a autonomia privada, obviamente, né? Que não extrapolem a negociação, mas a gente tem desequilíbrio econômico, desequilíbrio contratual, a verdade é que não é aceito pela legislação brasileira, né? E quem dá o tom dessa aceitação ou não aceitação é o judiciário, sendo mais revisionista ou não.